Olá, pessoal! Damos início, então, ao segundo tópico da nossa disciplina de probabilidade estatística, que é a probabilidade. Muitos dos conceitos aí que a gente vai ver nessa parte, né, nesse conjunto de slides, são conceitos que, em teoria, eu imagino que vocês já tenham alguma ideia. A gente só vai procurar formalizar esses conceitos, que foi mais ou menos o que a gente fez ali na parte da estatística descritiva, né? Existiam conceitos que vocês já tinham um conhecimento prévio, por exemplo, o cálculo da média aritmética, a gente só formalizou esse conceito. Bom, em probabilidade não vai ser diferente, né? Como eu falei. Um exemplo, então, seria o lançamento de uma moeda. Se eu lançar uma moeda para cima e pegar essa moeda, eu vou perguntar para vocês, qual que é a probabilidade de sair cara nesse lançamento? É meio. Né? Então, vocês sabem calcular a probabilidade. Aqui a gente vai formalizar alguns conceitos. Existem determinadas situações que têm algumas características bastante específicas que os resultados aí dessas probabilidades eles não são tão diretos. Tá? Tem um problema bastante famoso que se chama problema de Monty Hall. Eu vou deixar disponível ali para vocês um vídeo explicando sobre esse problema especificamente, mas ele traz justamente essa ideia, né, de que a princípio a gente pode pensar que a probabilidade daquela determinada situação é uma coisa, mas no final as características daquele problema demandam resultados que a gente precisa pensar um pouquinho melhor, tá? Mas eu vou deixar disponibilizado esse outro vídeo aí para vocês. Bom, antes da gente passar para as definições propriamente ditas, a gente precisa trazer aí alguns conceitos básicos. O primeiro conceito básico que a gente vai conversar é sobre o experimento aleatório. O que é um experimento aleatório? O experimento aleatório é aquele que a gente pode repetir quantas vezes a gente quiser, e a gente sabe todos os resultados possíveis desse experimento, mas naquela tentativa específica a gente não sabe o que vai acontecer. Como assim? Vamos pensar nesse lançamento do dado. No lançamento da moeda. Eu consigo lançar essa moeda várias vezes para cima, indefinidas vezes, até alcançar, né? Eu sei quais são os resultados possíveis. Ou vai dar cara ou vai dar coroa. Mas se eu pensar em um lançamento específico, vou tacar a moeda agora. Joguei a moeda agora, eu não sei o que vai acontecer nesse lançamento específico. Eu sei que pode ser cara ou coroa, mas nesse lançamento específico eu não sei o que pode ser. Alguns exemplos, né, alguns outros exemplos de experimento aleatório que a gente tem então é o lançamento de um dado, as falhas de um servidor em um dia e o tempo de duração de uma lâmpada. O segundo conceito inicial, o conceito básico, é o espaço amostral. O espaço amostral a gente vai denotar utilizando a letra grega ômega, tá? Esse aqui é um ômega maiúsculo. E o espaço amostral nada mais é do que o conjunto de todos os resultados possíveis do meu experimento aleatório. No caso do lançamento de uma moeda, quem que é meu espaço amostral? Ou cara ou coroa. E esses resultados possíveis a gente chama aí de pontos amostrais aqui dentro, tá? Alguns outros exemplos, então, do lançamento de um dado, vamos pensar que ele tem 6 faces, ômega é igual a 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. No segundo exemplo, falhas de um servidor em um dia, o ômega pode ser 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E por fim, o último exemplo, tempo de duração de uma lâmpada, ômega é igual a de 0 até infinito. E um terceiro e último conceito básico, pelo menos inicialmente, seria a ideia de eventos. Né? Então, um evento nada mais é do que um subconjunto do espaço amostral. Nesses slides, pessoal, às vezes vão aparecer aí algumas notações matemáticas, mas não vamos esquentar muito a cabeça com isso. Tá? Os eventos, então, nada mais são, né, do que cortes dentro desse meu espaço amostral. Então, os eventos eles podem ser divididos em eventos simples, eventos compostos, eventos impossíveis e eventos certos. O evento simples é aquele que é formado por um único elemento, né, ou um único ponto amostral. Vamos pensar no lançamento de um dado, né, como exemplo, sendo meu experimento aleatório. Eu sei que meu espaço amostral, o ômega é igual a 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vamos pensar num evento de exemplo aqui, evento simples. O evento A é o resultado é ser igual a 1. Então, nesse caso, A é igual a 1. O evento composto é aquele evento que é composto por dois ou mais elementos, né, ou dois ou mais pontos amostrais. Vamos pensar, por exemplo, o evento B, o resultado é par. Então, no lançamento aí do dado de 6 faces, B é igual a 2, 4 e 6. O evento impossível, como o nome sugere, é aquele evento que não existem elementos no espaço amostral. Então, um exemplo, o evento C de interesse é que o resultado seja maior do que 6. Bom, se eu estou trabalhando com um dado que tem 6 faces, é impossível que isso aconteça. E para a gente, como notação, a gente vai utilizar então o evento impossível sendo igual a vazio. E o evento certo, por fim, é formado por todos os elementos, ou seja, todos os pontos amostrais do espaço amostral. Vamos colocar como exemplo aqui o evento D, o resultado é menor do que 7.
Então, se a gente está trabalhando com um experimento aleatório do lançamento de um dado de 6 faces, por exemplo, eu sei que meu ômega é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, todos esses valores são menores do que 7. Então, o meu evento D é exatamente igual ao meu espaço amostral. Quando o meu evento D é exatamente igual ao meu espaço amostral, a gente tem aí o que a gente chama de um evento certo. Certo, agora que a gente viu os conceitos básicos, eu vou passar para vocês 6 operações básicas em relação a eventos. Por que eu vou passar isso? Porque essa parte especificamente é bastante importante para a gente conseguir conceituar ou definir algumas ideias aí de probabilidade. A primeira operação básica é a operação complementar. Então, como notação, a gente vai utilizar o A elevado a C, tá? Então, A complementar, ou A tiozinho. Para a gente não confundir com a ideia da média, tá, pessoal? A gente vai utilizar aí na disciplina esse A elevado a C, tá? Para ser A complementar. Eu coloquei essa outra definição porque é comum aparecer isso também em alguns livros, tá? Então, o que é o A complementar? O A complementar, ele representa todos os elementos do meu espaço amostral, exceto aqueles que estão dentro de A, tá? Então, aqui embaixo eu tenho o que eu chamo aí de diagrama de Venn. No diagrama de Venn, tudo que está dentro desse retângulo aqui, ele é o meu espaço amostral. Dentro desse diagrama de Venn especificamente, eu tenho 2 eventos, né? Eu selecionei 2 eventos. Eu chamei de evento A e evento B, só para exemplificar, tá? Então, o que é o A complementar? Se o meu evento A é toda essa bolinha branca, tudo que está fora dele vai ser o meu A complementar, né? Tudo que está fora dele vai ser o meu A complementar. Segunda operação básica, operação de união. A notação para união é esse Uzinho aqui. Né? Então, o evento A1, união com o evento A2, união, 3 pontinhos, união com o evento AN. Né? Outra notação um pouquinho mais carregada, talvez, seria aí quase como símbolo do nosso somatório, só que agora utilizando então essa simbologia, ou essa notação de união, J igual a 1 até N de AJ. Né? Então, A1, união com A2, união com A3, até a união com AN. E essa união ela vai representar todos os pontos do meu espaço amostral que pertencem a pelo menos um desses subconjuntos. Vamos pensar aqui no nosso diagrama de Venn de novo, para ficar mais claro. Então, de novo, né, como exemplo, eu estou trazendo apenas 2 eventos, poderia ser N eventos, como a gente está vendo aqui em cima, mas eu estou trazendo o evento A e o evento B. Quem que vai ser A união com B? A união com B vão ser todos os elementos que estão em A ou estão em B. Então, por isso que a gente pinta ou achura aqui os 2 eventos. Então, tudo que está aqui dentro de A ou tudo que está aqui dentro de B. Terceira operação básica, intersecção. Então, a gente vai ter esse U aqui invertido. Né? Essa é a notação para intersecção. A1 intersecção com A2, intersecção até com AN, ou seja, intersecção de J igual a 1 até N de AJ, representa os pontos do espaço amostral que pertencem simultaneamente a esses subconjuntos. Então vamos olhar aqui no diagrama de Venn de novo para ficar um pouco mais claro. De novo, eu poderia ter N eventos, eu estou colocando como exemplo 2 eventos, evento A e evento B. Quem que é a intersecção de A e B? Então A intersecção com B vai ser todos os elementos que pertencem a A e pertencem a B também. Então o único lugar onde se cruza, né, esses 2 eventos é exatamente onde está demarcada essa área aqui em cima. Então, percebam, pessoal, na união a gente utiliza a palavra ou, né, o conectivo ou em A ou em B. Na intersecção a gente utiliza e. Então, tem que estar em A e estar em B. Tudo bem? Então, essa é a diferença entre essas duas coisas aqui. A quarta operação básica é a operação diferença. Então, A menos B, essa é a notação. Então, a notação usual, como a gente já utiliza já pelas operações básicas de matemática, ela representa todos os elementos que estão em A, exceto aqueles que estão em B. Então, A menos B, eu vou pegar meu evento A inteiro e retiro o B. Vai sobrar exatamente essa parte aqui que está sombreada. A próxima operação básica é o que a gente chama de diferença simétrica. A gente utiliza esse delta aqui para indicar essa diferença simétrica e vai representar todos os elementos da união de A e B, exceto aqueles que também estejam, né,
em A intersecção com B. Então, quem que era A união com B? A união com B eram todos os elementos de A mais todos os elementos de B, certo? O que a diferença simétrica faz? Vai pegar essa união e retirar a intersecção entre eles. O que era intersecção? Todos os elementos que estão em A e necessariamente também estão em B. Então, toda a parte cinza, com essa parte aqui do meio também, e retiro essa parte aqui. Então, essa parte que está sombreada seria o que a gente chamou aí de diferença simétrica. E a última operação básica que a gente vai conversar, pelo menos inicialmente, seriam os eventos mutuamente exclusivos, ou também chamados aí de eventos disjuntos. O que são eventos disjuntos? Eventos disjuntos são aqueles em que a intersecção ela é nula. Né? Então, A intersecção com B é vazio. Ou seja, os eventos A e B eles não podem ocorrer simultaneamente. Então, observem aqui no meu diagrama de Venn que essas bolinhas elas não se cruzam. Então, se as bolinhas não se cruzam, elas são chamadas aí de eventos mutuamente exclusivos ou eventos disjuntos. E aqui só um exemplo para a gente aplicar essas definições que a gente acabou de ver, né, antes de entrar propriamente dito nas probabilidades, né, nas definições de probabilidade, seja o lançamento de um dado honesto de 6 lados. Defina o espaço amostral, o evento A, faces com números pares, o evento B, faces com números primos, o evento C, faces com números maiores que 2. Então, quem que é meu espaço amostral? Se eu estou trabalhando com o lançamento de um dado de 6 faces, meu espaço amostral, a resposta está aqui do lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual a gente já tinha visto no exemplo ali no início dos slides. O evento A são as faces com números pares, então A é igual 2, 4 e 6. O evento B, faces com números primos, 2, 3 e 5. E o evento C, faces com números maiores do que 2, 3, 4, 5 e 6. Então, desse jeito, a gente consegue facilmente montar o espaço amostral e todos os eventos de interesse. A gente consegue também desenhar um diagrama de Venn, igual a gente viu nos slides anteriores também. Nesse caso, a gente tem 3 eventos de interesse, então evento A, evento B e evento C, certo? E aí basta a gente colocar os números aqui, né, ou encaixar os eventos de maneira correta. Né, aqueles que existe intersecção entre dois eventos, né, por exemplo, a intersecção de A e B, a gente tem esse valor 2 aqui, a intersecção de A e C, esses valores 4 e 6, e assim por diante. Então a gente consegue construir o diagrama de Venn, né, para qualquer situação, só tem que tomar um pouco de cuidado para ver onde colocar exatamente esses pontos amostrais. E observa que o 1, né, nesses 3 eventos de interesse aqui embaixo, o 1 não pertence a nenhum desses eventos, ou ele não está contido em nenhum desses eventos. Então ele fica perdido aqui. Né? Lembrando que o retângulo, aqui no caso um quadrado, ele significa para a gente a ideia do espaço amostral inteiro. Né? O espaço amostral contém esse 1, apesar de não estar em nenhum desses eventos de interesse, a gente tem esse 1 aqui nele. Tá? Então aqui a gente começa com algumas operações básicas desse exemplo que a gente acabou de ver. Vamos fazer a primeira operação seria A união com B. O que é a união mesmo? Né? A união significa para a gente, eu quero pegar todos os elementos que estão em A ou estão em B. Então, a gente já tinha definido os eventos anteriormente. Para eu pegar a união com B, basta eu pegar todo mundo que está aqui dentro e pegar todo mundo que está aqui dentro. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. Se a gente pensar no nosso diagrama de Venn, que está desenhado no slide anterior, a gente vai pintar essas duas bolinhas, né, A união com B, e todos os pontos amostrais aí que estão dentro dessa área destacada vão fazer parte desse novo evento, né, A união com B, 2, 3, 4, 5 e 6. A mesma coisa pode ser feita para A união com C, então a gente tem todos os elementos de A ou todos os elementos que estão em C, A união com C, posso pintar essas duas bolinhas, o resultado vai ser exatamente o mesmo. E por fim, B união com C, a ideia também é a mesma, todos os elementos que estão em B ou estão em C, né? Então, pintando as duas bolinhas, o resultado também vai ser a mesma coisa. Vamos passar agora para as intersecções. A intersecção com B. O que significa intersecção mesmo? Necessariamente, um ponto amostral ele tem que ocorrer em A e B simultaneamente. Então, o que a gente tem que fazer? Com as definições dos eventos, basta a gente verificar quais valores se repetem. Então, o 2 está aqui no evento A, o 2 está aqui no evento B. Certo? Então, o elemento 2 faz parte de A intersecção B. 4 está no A, mas não está em B. 6 está no A, mas não está em B. 3 está em B, mas não está no A. 5 está em B, mas também não está em A.
Então, nesse caso especificamente, a intersecção com B, ou seja, o elemento que aparece nos dois eventos simultaneamente, é simplesmente 2. Então, a intersecção com B é igual a 2. Ou, graficamente, igual a gente fez ali no slide passado, basta a gente pintar, né, ou destacar essa área aqui, a intersecção com B. O único elemento que caiu dentro dessa região é o elemento 2. A intersecção com C, a ideia é a mesma. A gente vai confrontar os valores que estão aqui dentro de A com todos os valores que estão dentro de C. Então, o 2 está em A, mas não está em C. 4 está em A e está em C. Então, beleza, a gente já tem um elemento aí que se repete. 6 está em A e está em C também. Ou seja, a intersecção com C são os elementos aí, ou é igual a 4 e 6. Consigo também desenhar o diagrama de Venn. Essa área destacada contém esses dois elementos que vão ser exatamente o resultado, né, da pergunta, a intersecção com C, 4 e 6. Por fim, B intersecção com C, ou seja, quero pegar todos os elementos que estão em B e também estão em C. A gente cruza os resultados aqui de B com os resultados aqui de C. No caso, então, B intersecção com C, 3 e 5. 3 está aqui em B, 3 está aqui em C. 5 está aqui em B, 5 está aqui em C. Continuando, então, a complementar. Então, o que quero complementar? É tudo que está dentro do meu espaço amostral, menos o evento A. Meu evento A é dado por 2, 4 e 6. Então, o que a gente tem no espaço amostral que não está aqui dentro? 1, 3 e 5. Então, esse é o meu A complementar. Pensando no diagrama de Venn, a gente pega a bolinha do evento A e pinta tudo fora dela, tudo que acontece fora dela. Inclusive, esse valor 1 aqui, que não está em nenhum dos eventos. Então, A complementar, 1, 3 e 5. A união com B, união com C. Lembrando, né, essas definições de união e intersecção, a gente pode utilizar para quantos eventos a gente quiser. No caso aqui, a gente está trabalhando com 3 eventos, eu posso calcular a união desses 3 eventos. O que significa isso? Eu quero saber, o A união com B, união com C, eu quero pegar tudo que está em A, mais tudo que está em B e também tudo que está em C. Né? Não precisa ocorrer simultaneamente, eu só vou pegar todos os eventos aí. Então, A união com B, união com C, vou pegar tudo que está aqui, pegar tudo que está aqui, pegar tudo que está aqui. Né? São as 3 bolinhas pintadas. A única coisa que fica de fora é esse 1 aqui, que não está contido em nenhum desses eventos. Então, A união com B, união com C, 2, 3, 4, 5 e 6. A intersecção com B, intersecção com C, como é que a gente faz isso? A gente tem que confrontar os eventos A, B e C e verificar qual elemento ou quais elementos estão dentro dos 3 eventos simultaneamente. Se a gente observar, pessoal, nenhum elemento, nenhum ponto amostral aqui está dentro desses 3 eventos simultaneamente. Né? Então, nesse caso especificamente, a intersecção com B, intersecção com C vai ser um evento vazio, ou um evento impossível. Né? A gente utilizou a definição lá, ali de vazio, mas a gente pode utilizar também esse abre e fecha chaves aqui, tá? Sem colocar nada aqui no meio. No diagrama de Venn, é exatamente essa área que está destacada. A gente pode observar que não tem nenhum número, nenhum elemento aqui dentro. Então, de fato, essa intersecção, né, ou essas intersecções, resultam aí no evento vazio. E aí a gente pode também, pessoal, misturar as ideias, né, que a gente viu essas operações. A complementar a intersecção com B. Então, o que eu quero nesse resultado? Eu quero pegar tudo que não está em A, que é 1, 3 e 5, a gente viu aqui em cima, e verificar se também está em B. Então tem que acontecer simultaneamente A complementar e B. Então a gente vai confrontar A complementar, 1, 3 e 5, com B, 2, 3 e 5. Os números que se repetem, ou os elementos que se repetem dentre esses 2 eventos, são 3 e 5, né, que é justamente o que a gente tem nessa área destacada. Então A complementar intersecção com B, 3 e 5. A complementar intersecção com B, intersecção com C. A complementar intersecção com B, a gente já fez aqui atrás, é 3 e 5. E eu quero então que esse 3 e 5 em intersecção com C. Aí a gente vai confrontar esses valores com os valores aqui de C. Então, de novo, né, a área ela muda um pouquinho, mas o resultado vai ser o mesmo. A complementar intersecção com B, intersecção com C é igual a 3 e 5. Então, essa área destacada é exatamente igual a 3 e 5. E o último exemplo, pessoal, para a gente fechar, a união com B complementar, intersecção com C. Quem que é a união com B? A primeira coisa que a gente tem que resolver. A união com B, a gente já viu no slide passado, que é 2, 3, 4, 5 e 6. Né? Então, é tudo que acontece em A ou em B. Né? Então, seriam essas 2 bolinhas aqui que estão em branco.
E aí a gente quer o complementar disso. Quem que é o complementar disso? A gente vai pintar essa área que já está em destaque e também esse quadradinho, certo? E aí eu quero pegar essa área que eu pintei, né, o A união com B complementar, intersecção com C. Quando eu faço isso, a única área que sobra é essa área em C aqui, né? Só que o que acontece? A gente não tem nenhum elemento aqui dentro. Como a gente não tem nenhum elemento aqui dentro, A união com B complementar, intersecção com com C, é um evento vazio. Tudo bem? Acho que por esse vídeo aí é isso. Muito obrigado.